A ideia central deste projeto é uma casa muito intimista que vive para um pátio e um logrador como antigamente as casas viviam. Antigamente o logrador era despovoado, era com outra utilidade e neste sentido esta casa vive para o seu interior, devido à sua também orientação solar, porque é nascente poente e o poente aqui rasa quer a habitação superior e inferior na sua totalidade. Isso tratava-se de um terreno com uma pré-existência. Essa pré-existência encontrava-se num grande estado de degradação e o grande problema foi encontrar alguma ideia estrutural que sustentabilizasse as paredes existentes, mas não a demolisse na sua totalidade. E a grande dificuldade foi trabalhar dentro do miolo de uma habitação com paredes escuradas e com o telhado escurado para que essas não caíssem. A madeira para mim é um material que eu gosto de trabalhar. Nas zonas históricas de Ancião havia casas com muito trabalhado nas cimalhas e na própria estrutura da casa. Eu tentei recriar um pouco as casas tradicionais portuguesas, em que o beirado é representado com madeira, não obstruindo a ideia de cimalha como cimento, mas sim ir buscar as bases das tradições das casas antigas, em que a cimalha era sim representada com elementos de madeira. A madeira por si e os seus derivados dá para trabalhar de forma mais coerente, em que tudo resulte no seu interior e exterior, e o que eu queria era transmitir quase que o beirado, convidar a procura de quem habitasse a casa, convidasse a entrar para descobrir o interior e também o conforto que a madeira dá em relação a outros tipos de materiais. O pátio, em tempos, os miolos das vilas e das cidades são muitas vezes despovoados e eu queria ir um pouco contra essa ideia do pátio despovoado, queria lhe dar alguma característica, alguma qualidade de salubridade, em que as pessoas pudessem ter um espaço para brincar, não dentro do tecido urbano, que muitas vezes está despovoado esse pátio. Eu queria lhe dar alguma característica forte, por isso é que existe a natureza, o tanque, e depois relacionado com um beirado todo em madeira, em que permite, mesmo que esteja a chover, que possamos estar a usufruir o espaço exterior de uma forma coberta. Numa economia muito centrada na produção do vinho, aliás, e que teve um impacto no desenvolvimento de todo o Rio Douro, mas até também no desenvolvimento da parte urbana do Porto e de Gaia. E, portanto, nos últimos 30 anos acaba a começar a ter, sobretudo depois da classificação da Unesco, um foco muito grande no turismo. Portanto, aqui, por um lado, havia a oportunidade de criar um edifício e uma adega que permite criar uma atenção e traduzir o que é que o Douro é também no nível do roteiro das adegas internacionais, porque a arquitetura de facto é vista com um valor acrescentado para a parte da produção de vinho um bocadinho por todo o mundo. Aliás, é conhecidas, portanto, adegas feitas por muitos arquitetos Pritzker no mundo inteiro e, portanto, este é um valor reconhecido e para nós havia essa oportunidade de criar um edifício, no fundo, que fala do que é o Douro e que quer transmitir o que é o Douro em termos de imagem também internacionalmente e colocar o Douro no palco internacional. A madeira foi uma proposta nossa que nos parecia bastante objetiva em vários sentidos. Primeiro, pela questão da execução, porque permitia que o edifício fosse executado em peças e, portanto, facilita muito o transporte e a montagem no espaço. Por outro lado, porque a madeira está tradicionalmente na construção das adegas no Douro, as coberturas. E por outro, pela pegada de carbono, porque o facto de nós termos usado madeira neste edifício, se comparado com uma construção integralmente em betão, reduz em 40% as emissões de dióxido de carbono. Portanto, há aqui enormes vantagens na utilização da madeira.
está tudo guardado nesse armário. E depois, já que se fez um armário, faz-se também uma cama, um quarto, uma mini cozinha, uma casa de banho, um alpendre. De repente, esta casa representa tudo o que a gente precisa de ter numa casa normal, mas em ponto pequeno. Tem 16 metros quadrados e foi feita em fábrica e transportada aqui inteira e montada de um dia para o outro. Esta casa, acho que para ter este calor que tem, esta aparência, a beleza, tinha que ser feita em madeira. Também pela facilidade que o material permite, conceptualmente, a um arquiteto, a um designer, fazer uma coisa que de facto é rápida, é montada em fábrica e é possível de ser transportado. Portanto, teve a ver com esses fatores todos, para além da aparência, não é? Tinha que ser um produto integralmente feito em madeira. A parte do desempenhar é importante, porque nós estamos aqui numa zona com algum calor, não é? Que está no Alentejo, embora relativamente perto do mar, portanto tem uma vantagem que é as noites não são muito quentes e, portanto, a madeira permite ter aqui um conforto térmico muito, muito bom. E nós também concebemos esta casa de modo a ter esta porta, no fundo não tem provavelmente uma janela, mas é uma porta que permite uma ventilação e do lado de trás tem uma pequena janela basculante que permite abrir e fazer ventilação transversal. Portanto, esta casa, tal qual é concebida e com os isolamentos que tem em madeira, permite um ambiente bastante agradável. Portanto, basta-nos esta ventoinha no verão para estar aqui, já temos alugado a casa e estar aqui a pernoitar e durante o dia ela nunca aquece muito, pese embora seja também pintada de preto, não é? Tem esta velutura preta. É um terreno muito interessante, muito bonito, com uma posição muito particular, porque ele acaba por ser contornado por vias já existentes, a cotas muito diferentes. E é também um terreno voltado a sul e com uma vista desafogada sobre as montanhas. Um dos principais desafios era como implementar uma habitação que se pretendia num único piso e, portanto, uma habitação térrea num único piso, numa cota que favorecesse, por um lado, o momento de chegada e, portanto, o confronto com a volumetria, e por isso ela é particularmente afundada face à cota de chegada e, portanto, vemos o desenho das coberturas, que é algo que nos parece interessante. A casa assenta numa base modular por lógicas de alguma industrialização do processo, no sentido de partes destes módulos poderem ser construídas ainda em oficina e depois transportadas para o local. O sistema de construção é um sistema em timber frame e fazia sentido na otimização do sistema que a casa fosse desenhada a partir de módulos que se repetem. O que nós procuramos fazer foi uma variação sobre o mesmo e, portanto, apesar dos módulos se repetirem, eles ocupam posições no terreno que avançam e recuam para, na verdade, definirem espaços interiores e espaços exteriores que lhes são adjacentes. E, nesse sentido, essa configuração de avanços e recuos vai criando pequenos pátios que acabam por ser momentos de intimidade em relação muito intensa com cada um desses módulos. A fachada é uma fachada numa madeira termomodificada e que, apesar de se apresentar no momento inicial numa tonalidade castanha mais saturada, nós sabíamos que ela ia tender para mais acinzentada ao longo do tempo. E hoje em dia acho que é muito bonito ver esse cinzento, perceber superfícies que foram mais queimadas pelo sol, outras que foram menos queimadas pelo sol. Acho que essa tonalidade lhe dá uma calma muito grande à casa, que parece pertencer muito a este lugar. É um projeto público,
do município de Sinfãs. Era um espaço que já tinha alguma utilização. Essencialmente, as pessoas procuravam este espaço pela proximidade ao rio, em questões de veraneio, de alguma praia, se assim podemos chamar, e de pesca também, de alguma atividade lúdica junto ao rio. Contudo, era um espaço que estava muito degradado, porque havia depósito de lixos, de entulhos, de restos de obras. O edifício parte de um conceito. Nós queríamos que a intervenção fosse o mais natural possível, que a natureza, permitíssemos à natureza que ela própria se apropriasse da obra e que a intervenção fosse, digamos, o mais ligeira possível, ou seja, não tínhamos a intenção de criar aqui uma marca muito forte da construção, mas que fosse algo que a própria pátina, o próprio tempo se apropriasse. Demos um passo e encontramos no tronco, no pau rolado, no toro de madeira, a solução que nos permitiria toda a construção do edifício, toda a construção do parque. O edifício surge nesta lógica, ou seja, nós vamos a uma síntese do tronco, do tronco que se transforma num toro, que por sequência se transforma num edifício. O edifício, ser circular, é um tronco habitável, ou seja, digamos, era uma árvore, quase como se fosse uma árvore de grande porte, que permitisse ser habitado. Este projeto quis ser bastante sereno, ou seja, relativamente neutro nas margens, ou seja, é um projeto que está integrado num projeto muito mais abrangente de intervenção ao longo do rio. É uma peça que quis usar a madeira de forma intencional, porque no fundo havia aqui alguma exigência de técnicas construtivas mais secas. O ponto de partida era claramente uma relação com o meio natural, o rio. O rio é um elemento longo que se estende ao longo da paisagem, a própria travessia, a ecovia tem uma tendência a alongar, mas ao mesmo tempo havia aqui uma questão programática que nos era muito importante dar a melhor resposta possível, é perceber que é um edifício muito sazonal, ou seja, um edifício que está há muitos meses fechado, deve estar protegido, deve estar fechado, mas depois quer-se abrir e quer-se expandir para o exterior e fazer uma utilização mais expansiva. O facto de estamos a trabalhar em zonas de proximidade cheia, em zonas de sensibilidade ambiental, a utilização de métodos construtivos secos era uma obrigatoriedade legal. A madeira é um material que nós gostamos muito de trabalhar, vimos muitas qualidades na sua intervenção, na sua aplicação, não só construtivas, mas também de relação com a envolvente e toda a capacidade de redução de pegada de carbono e tudo o resto, que foi algo que nós quisemos trazer. Ela tem de facto muito impacto no exterior. Nós, no fundo, fizemos uma estrutura principal que é marcada por estes elementos que têm, obviamente, uma função estrutural, mas também uma função, como eu disse, de expressão e de organização do alçado, das aberturas e tudo o resto. Mas no interior, quando entramos, ela continua visível, tem alguns forramentos, como eu estava a falar, de placas, seja tricapas, seja outro tipo de componentes. E como disse há poucos metros de Santa Catarina temos aqui uma quintazinha onde o senhor, por exemplo, era produtor de vinho verde registado. Portanto, no meio do Porto havia um pequeno produtor de vinho verde registado e uma quinta que não faltava nada, desde as couves, desde a fruta, desde o aviário, tem vários galináceos e realmente foi muito interessante que naquela parte do quintal, não acabando com a parte agrícola, porque o quintal era para se manter, fazer então uma construção que eles queriam que fosse muito prática.
clientes que já me vêm pedir uma construção em madeira, porque já conhecem, já dormiram, já viveram, já passaram fins de semana e feriados. No caso, estes clientes são muito amigos de uma outra casa, que é a Casa lá para o Peixe, no Gerês, que já tem uns anos, já tem mais de 15 anos. E, portanto, é uma casa que já foi vivida por muita gente e as pessoas percebem-se que viver, nem que seja por um curto espaço de tempo, numa casa de madeira é muito diferente do que no outro tipo de construção. O próprio betão, quando o betão é à vista, já obriga também a que tudo seja pensado antes. E na madeira mais do que isso. Portanto, tudo, quando se pensa a madeira, tem que haver uma relação muito integrada com quem vai construir a madeira, mas com quem tem que introduzir todas as infraestruturas. Falo da eletricidade, falo da água, falo do aquecimento, falo da ventilação, falo de tudo isso. Porque quando a madeira está à vista, quando se pretende que a madeira seja ao mesmo tempo estrutural, mas ao mesmo tempo acabamento, há que ter esse cuidado. A central do projeto acaba por ser resolver uma questão que tem a ver com o programa da Casa Mortuária, uma necessidade pública da população, relacionada também com o facto de termos participado num concurso público que dá origem a este projeto e tem muito a ver com isso, tem a ver com a resposta à necessidade premente da população de Barrancos em ter um espaço que sirva para receber as cerimónias fúnebres, desenhado com o maior conforto, maior tranquilidade e qualidade possível para que a população se sinta confortável nele. Nós, quando visitamos Barrancos, ainda antes de conceber o projeto propriamente dito, fomos concluindo desde logo alguns princípios. O facto da viagem até cá nos demonstrar que estávamos num sítio extremado deste território, de repente a solução também teria que de alguma forma se acomodar a essa condição. Saberíamos que íamos ter uma condição de mão de obra não tão qualificada e pouco existente neste território. E quando chegamos a este local também identificamos desde logo uma referência, uma construção vernacular que se situa na proximidade deste edifício e que ela própria revelou os materiais que nós tínhamos que utilizar neste edifício. Se eles existiam de alguma forma regionalmente e tradicionalmente, quisemos então recuperar essa memória e trazê-la para o edifício. E a madeira vem também nesse seguimento. Nós no edifício optamos sempre por ter poucos materiais, ou seja, temos o xisto que vai marcar desde logo o exterior do edifício, temos esta ideia de cal também presente no edifício e o pavimento em betão, para dar de alguma forma uma ligação entre todos estes materiais. Fomos buscar esta ideia do conforto e da construção em madeira e utilizá-la não só como revestimentos, mas acima de tudo também de uma forma estrutural, como as capelas mortuárias.